Onde é a festa hoje? É um show beneficente lá na Trizidela. Fazer um somzinho lá com a galera. Hein? Tu aguentar levar. A vida é o sentido maior que nós temos para nos locomover, ser, enfim, dar o sentido de continuarmos em cima da terra. É a vida. Eu vou cantar isso aqui rapidão para vocês, para que vocês, ainda que eu tenho certeza, se lembrem dessa música que fez muito sucesso aqui em Pedreiras. E é um prazer. Estrela, vim te seguindo só pra te ver brilhar, e no teu brilho junto com teu olhar, a solidão no mar. Oh, 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 estrela, as nuvens não escondem o teu cantar, encantos como o teu na terra não há. Eu vibro com teu brilhar. É isso. O pedreirense tem a honra de receber e entrevistar João Carlos, cantor, que por vezes vive de bico, mas profissionalmente é músico, sempre esteve envolvido na música, criando, compondo, se apresentando, e também por vezes é mecânico do próprio carro, né? Eu encontrei essa semana o João Carlos na missão aí de, vamos dizer assim, tirar do prego um carro que ele tem. E nesse momento ele continua ainda nessa missão. Primeiro, João Carlos, muito obrigado por estar nos recebendo aqui na sua residência. Obrigado a vocês. Eu vou começar aqui com uma pergunta, acho que para mim é a pergunta mais importante, né? Geralmente o jornalista deixa a pergunta mais importante para o final. Eu vou inverter, eu vou começar com a mais importante. Nessa altura da vida, você ainda sonha? Acho que sonho não tem idade. Sonho é uma coisa que devemos sonhar sim. Seja 70, seja 80, seja 90. Porque o sonho é a continuidade da vida. Sem sonho, sem vida. Nessa altura do campeonato, ainda sonhando, você sonha com o quê? Continuo sonhando porque é como eu sempre digo e sempre vou dizer. A base da vida é o sonho. O sonho é a base da vida. A gente tem que sonhar. Porque é através dos sonhos que a gente realiza, né, tudo aquilo que a gente quer obter na vida. Então eu acho que o sonho é muito importante. E você nesse momento sonha com o quê? Nesse momento eu sonho como muitos, eu posso dar o exemplo de, por exemplo, o The Voice Brasil, que hoje em dia está pegando a galera dos 60, e ali tem pessoas que eu, com meus 30, já conheci eles na pendenga de querer chegar lá. Na luta, né? Na luta. Então é um exemplo de que o sonho é uma coisa interminável, né? Você tem que sonhar para que você obtenha, porque quem não sonha não realiza. A gente só realiza depois do sonho. Está aí um exemplo, né? The Voice Brasil, onde teve galeras ali que já foram até celebridades passadas, e você mesmo olha e diz, não conheço. E eu olho e digo, conheço, que foi da minha época, foi do meu tempo. E está aí na batalha. E quantos anos? 65, 66, 70. Então é isso. Sonho é uma coisa que todos nós devemos sonhar, independente de idade. João Carlos, para algumas pessoas, né, a distância entre o sonho e a concretização do sonho, ela tem uma certa distância. E para algumas pessoas no Brasil, infelizmente, ela é um pouco mais distante, né? Todo mundo sonha, o pobre sonha, o rico sonha, mas por que para uma parcela dos brasileiros realizar um sonho é tão difícil? Eu acho a pergunta um tanto interessante, mas vê bem, fácil também de te explicar melhor a situação que você está falando, que você me pergunta. Há muitos anos atrás eu fiz uma parceria aqui com uma cantora por nome Sabrina. Inclusive tivemos envolvimentos, né? Passamos 8 anos juntos, cantamos, éramos marido e mulher, cantores da noite. E nós tivemos bem pertinho de realizarmos os nossos sonhos.
E o que muitas das vezes põe o obstáculo para que você realize aquele sonho é eu, é você, é quem quer que seja. Por que está dizendo isso? Porque a vida nos traz oportunidades. Porque você sonha, geralmente, que quando você sonha com o que é ruim, você não quer realizar. Então, tudo aquilo que é bom, todos querem realizar. Mas para que isso seja realizado, é preciso uma coisa que você coloque dentro de você, de meu objetivo é cantar, chegar ao pódio, lá em cima. Então, nada me tira desse foco. Mas se no meio desse foco alguma coisa lhe tira, aí você vai culpar justamente o que acontece, né? Dizer, não é porque o Brasil não dá oportunidade, porque a cultura brasileira, não. A oportunidade surge, muitas das vezes é a própria pessoa que por um problema ou por outros problemas, que nossas vidas, todas elas são feitas de problemas, então alguns problemas tiram esse foco, descaminha esse caminho. Então eu acho que é por aí. Então se você tem esse propósito de chegar lá, você tem que fazer, às vezes você, por exemplo, você assiste uma novela, às vezes você está, mas ali é uma base real do que é realidade. Por mais que seja uma ficção, mas ali tem um fundamento na realidade. Tem um fundamento de realidade. Aquilo é impossível acontecer na realidade, é o que mais acontece. Né? Aquilo que poderia ser ficção passa a ser realidade. Então é isso que eu falo, muitas das vezes a gente chega, estamos bem pertinho de chegar, mas aí de repente é como se você atravessasse a rua, vacilasse e um carro, infelizmente, lhe batesse. Então ali houve um interrompimento de sonhos, você não deu para realizar porque o carro lhe bateu, mas não é necessariamente um carro bater na pessoa para que não realize, outros problemas poderão existir. Então, por isso é que eu digo, então você tem que largar todos os problemas, deixar todos os problemas de lado e focar naquilo que realmente você quer. Isso aconteceu comigo. Mas aí, como eu acabei de dizer, me explica por quê. De repente, nós cantávamos em Brasília, eu e Sabrina, e nós tivemos uma pessoa lá, no qual eu não me lembro bem o nome, um senhor de idade, bem apresentável, um cara, e ele disse que era muito amigo do Faustão. Ele disse, eu não saio daqui de Brasília antes de levar vocês até o Faustão. Então aí nosso sonho seria realizado nesse dia, não é isso? Se nós chegássemos ao Faustão. Mas infelizmente, é como eu acabei de te dizer, quando ele chegou lá para nos levar ao Faustão, lá nós não estávamos mais. Porque houve um problema e nós saímos daquela casa no qual ele nos viu lá. Então, não foi uma questão de oportunidade, a oportunidade apareceu. Mas é aquele negócio que a gente é quase que uma coisa que não tem como a gente explicar, né? É uma coisa que infelizmente é a vida. Vai além do que a gente pode explicar, né? Mas é como eu estou falando, mas sonhos são sonhos e a gente tem que sonhar. É isso. Como diz a própria propaganda do The Voice, né? Sonhos não envelhecem, né? Não envelhecem. Tem uma letra da música do pelo contrário, Fernando Venturini. O sonho ele nos dá mais, sabe? A gente fica mais forte. Quem chega na sua casa, né, que bate no seu portão, se depara com um adesivo seu, acho que do ano passado, enquanto você foi candidato a vereador. Isso. E eu lhe convido nesse momento, através dessa pergunta, na verdade é um convite para que a gente possa continuar refletindo. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui também é uma reflexão. Olha no panorama do Brasil hoje, na sua opinião, na forma como as coisas estão montadas e estruturadas, política é coisa para pobre? Olha, infelizmente o pobre em si ele não tem vez na política, não. O pobre, como eu posso dar um outro exemplo, fazendo esse segmento. O empresário precisa do empregado. Se o empregado passa a ser empresário, o empresário não pode mais contar com aquele empresário que já foi empregado. Então a política é por aí. Os pobres, para os políticos, são os que fazem a base para que eles cheguem lá. Estejam lá, infelizmente, né? Eles ficam para trás, eles ficam esquecidos, porque é como nós chamamos assim. Agora mesmo, teve vários problemas que sempre existem, negócio de política, mas eu vou te citar um aqui, reforçando essa tua pergunta aí, dando uma resposta à tua pergunta. Eu trabalhei no PL, Partido Liberal, que o presidente, todos nós conhecemos muito, nosso amigo Raimundo Louro, o qual eu aproveito o ensejo e
Mando aquele abraço para ele, um cara que todo político ele tem um lado A, o lado B, né? Então eu sempre fico com o lado A, embora o lado B exista, né? Mas pela amizade. Mas nós tivemos, por exemplo, um determinado candidato à reeleição, que já foi ou é ainda um vereador, mas né, pode deixar de ser ou continuar, né? Vou te dar um exemplo. Eu, candidato, que estou lutando para que entre, é a segunda ou terceira vez entrei querendo chegar. Aonde fica mais fácil o político olhar e observar a questão da justiça, fazer justiça. Ora, eu tenho o João Carlos que está do meu lado, lutando, correndo atrás dos votos para mim, para ele. Então é melhor eu investir em quem? No João Carlos. Não, mas infelizmente a política é pelo contrário. Eles investem, fazem um investimento num candidato que está à reeleição, que já tem um respaldo de vereador, já tem um certo número de votos, né? Um certo número de votos, já tem um certo número de capital, financeiramente falando, enquanto eu não tenho nada disso. Então, por quê? Porque nesse caso eu estou respondendo a tua pergunta. O cara lá já está rico, eu estou pobre. Então é melhor investir no rico, porque eu vou continuar tendo o pobre. Infelizmente. Essa é a realidade, né? É uma realidade. Por isso é que eu estou te falando de justiça. É uma injustiça que eles fazem pensando em estar fazendo justiça. Mas é assim mesmo. E você tem esperança de que os vereadores aí que foram eleitos, você tem esperança que eles vão fazer um bom trabalho ali pelo cenário, pelas pessoas que você viu ali, você tem esperança de que a gente vai ter uma legislatura agora por parte dos vereadores, assim, à altura do que o povo espera? Você se sente representado por algum deles ali? Se eu for dizer que me sinto representado profissionalmente, não, né? Porque todos que estão lá vão fazer de tudo para que durante os 4 anos, né, e cheguem novamente a reeleição deles, né, para que eles consigam a reeleição. Então eles vão continuar trabalhando em cima disso. Mas eles não vão se preocupar com a área B, área C, área D. Não, com certeza como não. Eu não estou falando mal deles. Eu falo já de uma maneira quase que geral. Porque não tem. É uma prática antiga. Aí né? eles vão, como sempre foi, aquele velho ditado, cada um por si e Deus por todo, e tá bom demais. Muito bem. Cantor João Carlos, fale um pouco mais da música Estrela, né? Estrela, que ela foi um sucesso, né? Um dos sucessos. Ainda assim, não, porque a música a música Estrela, ela tem uma história. Eu estava em Miranorte, uma cidade do Tocantins, nos anos 90, e de repente eu fui à porta da minha casa e, por incrível que pareça, eu olhei para o céu e ao redor de tantas estrelas só um iluminava mais do que as outras, deixava mesmo, né, bem claro, e aquilo me deu assim aquela de rapaz, que coisa mais linda do mundo. Aí eu comecei, a estrela eu vim te seguindo só para te ver brilhar, e aquilo foi de repente aquilo. E engraçado que geralmente quando a gente vai ter uma inspiração sobre o que quer que seja, não vem de imediato letra, melodia e tudo, é muito difícil. Quem vive da música sabe o que eu estou falando. O compositor em si, ele faz a letra. Ele pensa na letra e depois pensa na melodia. Muitas vezes ele sente a dificuldade e pega uma pessoa melódica para fazer essa melodia. A pessoa que sabe trabalhar em cima da melodia, né? Mas por incrível que pareça, Estrela foi Deus, né, que me deu. Porque ela já veio com a melodia, ela já veio com a letra e ficou uma coisa bem fácil. Fácil até demais. E eu cheguei a ganhar 2 festivais fora daqui de Pedreiras. E aqui, você lembra? Lembro em Paraíso do Norte, uma cidade antigamente do Tocantins, hoje se eu não me engano é Goiás. E
Miranorte, essa mesma cidade eu ganhei. Mas outro item importante, uma coisa que é bom a gente ressaltar. Tinha um rapaz que ele era deficiente e ele ficou abaixo de mim por alguns itens, números, coisa pequena. E perguntaram para mim se haveria a possibilidade que eu recuasse do primeiro para deixar ele primeiro e me deixar em segundo. Aí eu fiquei assim, achei até estranho. Eu digo, não, mas por quê, rapaz? É porque a família dele, tudo, e aquele negócio todo, se esse cara pega um primeiro lugar, tu ia dar uma alegria muito grande. Eu sei que o primeiro lugar é teu, tu é mérito, essa coisa toda. Eu digo, não tem problema não, sem problema. Mas o prêmio correspondendo a mim, e ele correspondendo ao primeiro lugar. Eles deram lá um jeito brasileiro, e a coisa funcionou. Mas eu me sinto satisfeito, porque ele, não falando da parte que se estende ao fato dele ser uma pessoa, né, que não tinha os movimentos 100%, né, mas era um bom cantor, cantava muito bem, um bom intérprete, creio eu que ainda está vivo, me lembro muito bem dele. Mas ele ficou lá nessa região e eu vim embora. Porque eu sou tipo aquele ditado, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, agora não, estou mais quieto, depois dos 60 eu quietei. Parou um pouquinho mais. Uma parada, mas eu rodei o Maranhão praticamente todo, uma boa parte do Tocantins, uma boa parte daquela que se estende Brasília, Goiânia, Anápolis, ali tudo eu... Rodou, tudo né? rodei, tudo andei. São Luís, que lá foi que eu nasci, lá que eu comecei a carreira artística. Trabalhei no teatro Arthur Azevedo. Cheguei a ser também ator, fiz algumas peças de teatro, junto com meu amigo Gigi Moreira, muito amigo meu, que hoje em dia é uma das grandes potências cultural em São Luís, um amigo tão amigo, mas tão amigo que não sei se isso aqui um dia vai chegar, né, ao conhecimento dele, o que nós estamos gravando, né, esse exato momento aqui. Mas se chegar, ele vai se lembrar do que eu vou falar. Nós éramos e somos tão amigos, mas éramos tão amigos que nós cortamos o dedo. Parece brincadeira, mas não é coisa séria. Pode perguntar para ele que ele vai responder para vocês. Nós cortamos o dedo e unimos. Diz que assim, na época, adolescentes, né, ainda, achamos que ali nós estávamos unindo os sangues, né? Um gesto, né? Simbólico, mas bastante válido. Bastante né? válido. E até hoje é onde a gente se encontra, é uma festa. E até hoje eu tenho ele mesmo como um irmão. Mas é isso, a vida está aí, nós estamos... A vida, o vento leva a gente para um lado, para o outro, né? Mas eu quero dar aqui deixar aqui um leque aqui, uma coisinha bem aberta, que é o meu amigo Gigi Moreira. Falando sobre a música Estrela, há pouco você disse que ela se refere de fato a uma estrela que você, pela janela ali, Isso. viu no céu. Mas quais são as estrelas que você admira, as estrelas aqui da Terra? As suas referências do campo artístico? Olha, se for assim, para lado de celebridades, vamos dizer assim, eu tenho como ponta assim, de referência de uma pessoa que me ajudou muito embora ele não saiba, né? Que é o Roberto Carlos. Inclusive até a maioria dos pedreirenses diz, rapaz, se for Roberto Carlos, chama o João Carlos. Rapaz, eu não vou mais ouvir seresta do João Carlos. Que hora que eu chego eu só escuto o Roberto Carlos. Mas teve uma época assim, hoje em dia não, já eu sou muito mais versátil, eu trabalho em cima da linha do forró, em cima da linha do reggae, então eu sou versátil. Mas teve uma época que eu trabalhava mesmo, na época que eu sempre fui apaixonado, né? Por essa celebridade, Roberto Carlos. Claro que tem outros que têm muitos nomes, são celebridades também. Mas assim, para mim inspirar é o Roberto Carlos para mim. Muito bem. E como é que se deu essa sua trajetória no campo da música? Ela começa, né, lá em São Luís, é isso? Ela começou em São Luís, eu me lembro como se fosse hoje no colégio. Na década aí, mais ou menos, na idade, melhor dizendo, entre 14, 15 anos, eu ficava batendo na carteira, né, do colegial ali, batendo e cantando. Eu nunca esqueci de uma música que, tipo, não sei você se foi, quantas saudades eu senti,
Então eu começava a cantar e a galera dizia, pá, por que tu não embrecha, cara? Bicho, tu canta demais, bicho, pra tua voz é bacana. E tinha uma banda que na época era chamada Os Incas, lá em São Luís, do meu amigo Chopin, que hoje já não está entre nós, né? E toda vez que eu passava pro colégio, eu escutava, né, eles ensaiando. E um belo dia, eu já de volta, eles ensaiando, eu digo, rapaz, eu vou encostar. Encostei. Subi a escada que tinha, que dava acesso para a parte de cima, aí eu cheguei lá, e os cabas ensaiando tudo, e eu achei aquele bonito, aquele chegava me arrepiava, né? E aí eu chamei ele assim, o Chopin, né? O dono da banda, o maestro. Digo, Chopin, eu teria como dar um... Rapaz, eu tô aqui... Aí tu sabe cantar, rapaz? Eu digo, rapaz, eu não sei se eu sei cantar não. Se tu me der uma oportunidade, quem sabe? Rapaz, vou te dar. Pega aí o... Ei, rapaz, deixa o nosso amigo aqui cantar. Qual é a música que tu sabe? E a música do Roberto fazia muito sucesso na época, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Então essa música fazia muito sucesso na época. E eu cantava ela, rapaz, eu vou cantar. Cantei. Quando eu terminei de cantar, a própria galera da banda, rapaz, bora trazer o cara, esse cara tá bom, tá novo, tá no auge e tal, vamos embora trazer o cara. E de repente daí começou a minha trajetória. Daí os Incas, eu fui curtir som, já fui para outros e comecei a ficar naquele balacobaco lá em São Luís, correndo de um lado para o outro. Depois eu saí pro rumo de Itapecuru-Mirim. Aí lá casei com a primeira esposa e aí pautrou para frente. Daí ninguém mais me segurou mais não. Ninguém segurou João Carlos, não. Né? Cantor, de que forma a pandemia ela afetou na sua vida artística? Ela afetou no seu cotidiano de algum modo? Afetou na parte financeira, né? Vamos dizer assim, porque a gente precisa do volume de festa. E aí, mas por outro lado, a pandemia, embora, né, uma doença grave, gravíssima, né? Diga-se de passagem, uma doença super grave, que ninguém quer ter, né? Lógico. E aproveito o ensejo para falar aqui da minha tristeza, né? As pessoas que já se foram, tantas pessoas que perderam seus entes queridos. Até agora com a minha família, com a sua não sei, mas até agora, né? Na minha também não. Louvamos a Deus, né, por nós não termos sido afetados. Mas por outro lado você vê que a pandemia ela trouxe embora esse mal danado, né, que a morte é o fim de papo, mas trouxe um lado emocional da coisa. Você vê que pais não quietavam em casa, filhos não olhavam os pais. Ninguém parava em casa. Ninguém parava em casa. Então fosse assim, não, eu não diria a Deus que Deus jamais faria o que quer que seja para exterminar. Deus não é Deus do extermínio. Da destruição. Da destruição. Mas infelizmente o próprio homem cria, ele mexe em certas coisas que não são alheias, que pertencem. Eu vou dar um exemplo, o mar pertence ao mar. O que está ali debaixo do mar é do mar. O céu é do céu. Nuvem, estrela, são os donos. Nós não. Mas nós somos curiosos. Né? Teimosos, né? Aí nós botamos cientista pelo meio, esse pessoal muito maluco que chega e tal. Aí de repente esse problema todo que está existindo até hoje na Amazônia, aquelas queimadas, essas camadas de ozônio, essas coisas todas. Então, tudo sendo afetado. Tudo, né? Isso aí, você vê que tem aquele outro lado que é até chato falar, mas tem que falar, porque como eu acabei de falar, o ser humano. Eu acho que o ser humano é uma coisa assim, o ser humano que eu digo racional. Eu, você. O ser humano racional, ele se torna ser irracional mais do que o próprio irracional, que é o animal irracional, que não tem raciocínio. Porque muitas das vezes ele faz coisas, né? Porque você já deve ter ouvido falar. Eu sei que é chato falar, mas tem que falar. Fica à vontade. Eu estou sendo bastante franco e aberto com a entrevista que você está me dando a oportunidade. Esse é o objetivo, a gente fica feliz. Então, você vê um relacionamento do homem com um animal. Ninguém vê, mas existe. Isso é uma coisa absurda. Daí pode surgir coisas que eu, cientificamente, não vou saber responder. Você também não.
Então, existe esse outro lado, como eu acabei de falar, queimadas. Nós estamos com um saturamento de atmosfera muito grande. A gente já não tem mais antigamente você dizia inverno, agora é inverno, você já não sabe. Hoje a coisa está mais confusa. Então por aí você tira. Eu não estou dizendo que com isso a pandemia tenha vindo através disso, mas posso até dizer que de uma certa forma sim. Então a pandemia ela me atrapalhou sim, atrapalhou meus amigos profissionais. Mas por outro lado é como eu estou falando, muitas pessoas se aproximaram dos seus filhos, né? Hoje em dia muita gente deixaram até de uma certa forma, esse outro lado também foi ruim, de poder se abraçar, poder estar ali constantemente. Mas eu acho que Deus avisa, né? Aí já é um aviso. Vamos refletir, vamos pensar, vamos parar para pensar. Então eu acho que o momento é esse, parar para pensar, porque nós já estamos aí com a vacina, né? E com fé em Jesus Cristo, isso já vai ser um passado que vai ficar para trás, né? Deus quiser. Como o João Carlos avalia hoje em dia a música brasileira? Infelizmente, eu tiro pelos meus filhos que são o segmento da era contemporânea, né? Da era que nós estamos vivendo. Eles têm que seguir esse caminho, mas um caminho que não é legal, não é bacana. Eu não me refiro a todas as músicas. Não é generalizando, né? Porque quando nós tínhamos na época, há muitos anos atrás, talvez não seja do seu tempo, o próprio Roberto, que é como eu acabei de citar, uma das celebridades que me... O Roberto foi criticado. Roberto foi proibido de gravar algumas vezes, por ainda não ter a capacidade profissional de gravar. Mas por quê? Desafinado. Porque não era. E por incrível que pareça, eu li a respeito. Já não é uma coisa que eu estou aqui falando aleatoriamente, assim, tipo, na minha cabeça. Não. É fato, né? Foi um fato. Tem na história dele, tem. Para ter uma ideia, eu tinha 8, 9, 10 anos quando eu li essa história. 12, 15, eu sempre continuei a ver a história do Roberto. E a história do Roberto é a história de praticamente de todos os cantores brasileiros passado. Passado que eu digo, esses que não estão na era que nós estamos agora, como o Wesley Safadão, né? Como é o Xande do Aviões, enfim, esse pessoal que hoje em dia estão aí na atualidade. Na atualidade. Porque olha, o compositor, que você vê essa música hoje em dia que tá fazendo sucesso, muito sucesso, né? Que é Rita, né? Se eu não me engano. Não é o cara querer, vamos dizer assim, eu não estou querendo generalizar, dizer que os caras estão... Não, mas eu acho assim uma coisa... O compositor, ele pegou uma coisa da atualidade, que é a coisa dali, infelizmente. Eu acho que falar sobre chifre, falar sobre quem quer que seja ser corno, dá ibope, dá sucesso, dá mídia. Então o compositor tem que ir atrás disso. O compositor faz, muitas das vezes ele mesmo canta e a coisa estoura. Então no meu pensar, no meu modo de questionar esse lado, eu diria que infelizmente a música perdeu muito brilho. O romantismo, como o próprio Roberto, o José Augusto, o Gerry Adriano, que já se foi, desculpa, uns outros cantores que na época cantavam, você pode ver, comparar as composições. Hoje em dia já tem aquelas letras pesadas, aquelas letras, como é que se diz com a palavra certa, letras que agridem, né, a moralidade. Não vou aqui citar, mas você já está sabendo o que eu estou querendo falar. Abertamente, uma letra imoral. E o cantor canta rasgadamente para você ver escancaradamente. Então isso, o funk, por exemplo, existe funks com letras saudáveis, mas eu diria que 70% do funk são letras agressivas, letras imorais. Então eu diria que hoje o Brasil perdeu muito. Perdeu por quê? Porque as nossas gerações estão indo nesse segmento. E as nossas gerações é o futuro.
Então, que futuro é esse? Aí fica um ponto de questionamento, interrogação. Né? Para vocês que estão vendo essa entrevista, que futuro é esse, né? Fica a pergunta que futuro, né? Do cantor João Carlos. A última para a gente encerrar essa entrevista, João Carlos. Você tem muitas versões, né? Tem o João Carlos que está ali na lida com o carro. Isso. O João Carlos que já esteve envolvido com teatro, que mexe com ventilador. Tem o João Carlos que é o mais forte. O João Carlos cantor. É o cantor, compositor. Das versões, das tuas versões, qual que você gosta mais? Cantar, compor. São as que eu gosto mais. Mas que muitas das vezes eu me afasto dela por esses momentos de, vamos dizer assim, da precisão da sobrevivência. Rapaz, o negócio tá brabo, eu vou ali, pego um ventilador, dou uma raspada nele, boto ele para funcionar, pego 20 conto aqui, 25 ali, 15 ali. Então vai, enquanto a questão musical, porque você, justamente por esse problema, né, da pandemia ainda, nós não estamos ainda 100%. Sábado passado agora eu fiz uma seresta lá no centro do meio, onde eu fiz uma seresta muito bonita entre família, né? Foi vista essa questão, né, da pandemia, fizeram tudo dentro dos conformes. Então aí eu te respondo da seguinte maneira, a minha vitamina é a música, a minha vitamina é a composição. Enfim, a música para mim é o começo, é o meio e é o fim. Gente, aos que desejarem, tá certo? Na legenda desse vídeo, vocês podem conferir aí o contato do cantor João Carlos, tá certo? Para quem quiser contratá-lo, né? Para quem quiser procurá-lo para consertar aquele ventilador ou para cantar uma música, só acessar aí na legenda desse vídeo, tá o contato do cantor João Carlos. Querido, muito obrigado por nos receber. Espero encontrá-lo, né? Esperamos encontrá-lo em outras situações, em especial relacionadas à música. Muito obrigado mesmo, viu? Não, muito obrigado a vocês, né, por me abrir esse leque, me abrir mais essa oportunidade de poder estar batendo um papo, esse papo sadio, super sadio entre nós aqui.